Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 9. Livro do profeta Isaías, capítulo 9. Qual o grande anseio da humanidade? O que o homem deseja do mais íntimo e profundo do seu coração? Um anseio por paz, um anseio por alegria, prosperidade, realização, união. Depois de 2 guerras mundiais, as Nações Reunidas organizaram a Organização das Nações Unidas, com o objetivo de promover e fomentar a paz entre as nações. Temos o famoso ideal da Revolução Francesa de liberdade, igualdade, fraternidade, anseios do coração humano, sejam eles religiosos, cristãos, ou sejam eles religiosos ateus, porque o ateu também é um religioso, o homem é um ser religioso. Nós não somos apenas um ser biológico, que nasce, cresce, desenvolve, reproduz e depois definha e desfalece. Nós somos um ser biológico, somos um ser social, vivemos em sociedade, mas o ser humano é também um ser espiritual. Ele foi colocado no seu íntimo, no seu coração, a semente da religião, o senso da divindade. Isso está presente em cada coração humano, e você encontra isso em qualquer grupo social. Você pode ir para uma tribo indígena no meio do grande Amazonas, você pode ir para uma tribo na Austrália, na Ásia, em qualquer lugar. Sabe o que você vai encontrar ali? 2 coisas: um código moral, ético, aquilo que é lícito, aquilo que é reprovado, e até entre os criminosos, os marginais e bandidos, existe um código ético entre eles, aquilo que é admissível e aquilo que é repugnante. Até entre eles há um código ético e moral. Deus colocou a sua lei no coração do homem, assim como Deus colocou também a semente da divindade. Cada povo, cada grupo, cada tribo, além de ter um código ético e moral, vai ter também uma definição e uma prática religiosa, vai ter a sua explicação acerca desse mundo à nossa volta, acerca da relação do homem com a divindade, de maneira que até o ateu, o secularizado, ele é um religioso, e ele é o seu próprio Deus. Tudo gira em torno dele, da sua capacidade, do seu potencial, da sua riqueza, da sua liberdade. Fato é que a humanidade, o ser humano, ele busca por esses valores: igualdade, liberdade, fraternidade. E assim muitos colocam esse anseio e essa expectativa nos seus ídolos ou nas suas ideologias, sejam ideologias à esquerda, sejam ideologias à direita. Seja a expectativa de que promover, em primeiro lugar, a liberdade do indivíduo, esse é o caminho para a realização, a plena realização. Para outros vai ser a igualdade, a promoção da justiça social e da igualdade. Fato é que tanto essas visões e ilusões políticas não podem promover, entregar o que prometem. Não podem satisfazer o anseio do coração humano. Tão menos hoje em dia o consumismo, o fato de você ter condições de adquirir, de comprar, de experimentar experiências, né? O jovem hoje em dia, na mentalidade dele, ele não está tão preocupado com segurança para o futuro.
em ter uma casa própria, em ter ali a sua aposentadoria, seu pé de meia. O jovem não está muito preocupado com isso. Ele quer ter experiências. Você já percebeu que hoje em dia tudo é experiência? Bem, nós não queremos vender apenas um jantar, nós queremos uma experiência gastronômica. Bem, nós não queremos aqui vender apenas um pacote de viagem, nós queremos vender uma experiência. E hoje em dia essa palavra é muito usada, né? São os ídolos modernos: liberdade, independência financeira, econômica, para poder ter as experiências. E assim o homem, com esse anseio por paz, por justiça, por fraternidade, ele se frustra e se decepciona com as ideologias, com a política, ele se decepciona com o próprio ser humano. E aqui em Isaías capítulo 9, nós vamos entrar em Isaías, nós temos aqui um povo que está aflito, angustiado, porque fizeram escolhas erradas, se afastaram do Criador, desobedeceram à aliança, e mesmo conhecendo a palavra de Deus, seguiram segundo o caminho e desejo dos seus corações. Mas Deus é fiel à sua aliança, e assim como Ele disse em Deuteronômio, que a desobediência seria punida, disciplinada, castigada, assim Ele vai realizar, mesmo que seja com o povo da aliança. Isaías se dirige à nação de Judá como um dos últimos profetas antes do cativeiro babilônico, antes do exército da Babilônia invadir Jerusalém, derrubar seus muros, queimar o seu templo e levar os seus jovens para a Babilônia, como Daniel e outros. E Isaías é um dos últimos profetas que Deus levanta para advertir a nação de que a sua iniquidade, o seu pecado seria assim disciplinado. Mas no meio de um ambiente de incerteza, no meio de um ambiente onde a sorte de Judá seria transtornada, onde Judá seria abalada, há aqui promessas também de esperança. Promessas que apontam para um futuro onde Deus vai corrigir todas as coisas. Não através do homem, não através das ideologias, não através de partidos políticos, não através do mercado, mas através do seu escolhido. E assim, Isaías capítulo 9 começa dizendo as seguintes palavras: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. E por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.
para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. E o zelo do Senhor dos exércitos fará isto. O texto então ele começa falando de um povo que andava em trevas, um povo que estava aflito, um povo que foi largado ao desprezo. A terra de Zebulon e de Naftali, tribos que ficavam ao norte do mapa de Israel. Quando o inimigo vem sobre Israel, quando a Assíria veio em 733 com as primeiras invasões sobre o reino do norte, as primeiras tribos que foram ali afetadas pela invasão foram as tribos do norte, Zebulon e Naftali. Foram tomadas pelos assírios. E ali se tornou então a Galiléia dos gentios, uma região que estava em obscuridade. E o que Isaías está aqui sobre a instrumentalidade do Espírito Santo dizendo? Que aqueles que foram os primeiros a experimentarem o desprezo, a vergonha, a obscuridade, eles serão também os primeiros a experimentarem a glória da revelação de Deus no seu Filho Jesus. Quando olhamos lá para Mateus capítulo 4, a partir do verso 12, vai se dizer então do Senhor Jesus, que ele deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, 600 anos antes. E o que foi dito por Isaías? Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra e da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O Rei está presente. O Senhor Jesus foi pregar naquelas regiões, aqueles que habitavam em trevas, a eles resplandeceu a luz. Perceba, é uma promessa, uma profecia de consolo, de esperança, que diz que aquela dificuldade, luta que eles estavam enfrentando, a vergonha, a opressão, o domínio de povos estrangeiros, aquilo não seria a palavra final de Deus para o seu povo. O seu povo haveria de ser restaurado, de experimentar a alegria, a paz, e isso viria através do seu Filho. Isso começou a se cumprir na primeira vinda de Jesus, quando ele exerceu seu ministério naquela região, anunciando a chegada, a proximidade do reino de Deus. É o início do cumprimento. Mas essa palavra aqui de Isaías 9 ainda não se cumpriu totalmente, plenamente, porque nós aguardamos a segunda vinda do Filho de Deus. Não mais como cordeiro, que foi encaminhado como uma ovelha muda para o matadouro, mas nós aguardamos essa segunda vinda agora como leão da tribo de Judá, daquele que vem colocar os seus inimigos como estrado dos seus pés, aquele que vem para julgar e governar com justiça e retidão. Mas fato é que para aquele povo que andou em obscuridade, em desprezo, a luz resplandeceu entre eles. Cristo pregou: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. O texto continua dizendo que Deus tem multiplicado esse povo, a alegria aumentou, se alegraram como se alegra no dia da colheita, no dia onde o celeiro é ali entulhado
com o produto da ceifa, da colheita, no dia da vitória sobre os inimigos. Assim Deus alegrou o seu povo. E essa alegria vem na sequência da luz resplandecer nos corações. Quando a luz de Cristo resplandece em nossos corações, quando nós podemos vislumbrar a glória do Filho de Deus, o nosso coração experimenta alegria. O texto vai dizer também que o Senhor quebrou o jugo, o domínio, a opressão que pesava sobre os ombros daquele povo. Perceba aqui, um povo que estava oprimido, um povo que estava triste, um povo que estava em trevas, um povo que fingia que era alegre, um retrato da nossa sociedade. Muitas fotos, muitos perfis, muitas selfies, aparentando uma alegria apenas de fachada. Tantos fazem ali suas postagens, suas fotos, um sorriso, e poucos minutos depois atentam contra a sua própria vida. O número de suicídios tem crescido de maneira desgovernada, inexplicável, no meio de uma sociedade onde a frustração, a tristeza, o vazio existencial domina e governa muitos corações. E o texto aqui nos diz que a resposta de Deus é que Ele vai resplandecer a luz de Cristo em nossos corações. Essa luz vai trazer alegria, essa luz vai trazer liberdade, quebrar o jugo da escravidão, da opressão, como no dia dos midianitas. O que aconteceu no dia dos midianitas? Foi o evento de Gideão. Quando Deus chegou para Gideão e falou: Gideão, esse exército que está contigo é muito grande, e ao obterem a vitória, vocês vão dizer: o nosso braço conquistou a vitória. Então, Gideão, vamos diminuir esse exército? Eu acho que 300 soldados está um número suficiente. E eles tinham diante de si um exército inumerável de midianitas. E ali Deus deu a vitória, Deus deu o livramento, Deus derrotou os inimigos do seu povo. E foi uma vitória tão acachapante, tão retumbante, que não havia como negar que foi o braço de Deus que fez a vitória. E aqui Isaías, ele retoma esse exemplo, como nos dias dos midianitas. Como Deus, através de Gideão, nos deu a vitória, derrotou o nosso inimigo, Deus assim vai fazer novamente. Porque toda bota que anda o guerreiro no tumulto da batalha, toda veste revolvida em sangue será queimada. Deus dará cabo, dará fim de todas as guerras, de todos os conflitos. Aquilo que o homem não pode fazer, trazer paz, trazer conciliação, trazer unidade, Deus vai trazer, por meio do seu Filho, que é chamado aqui de o Príncipe da Paz. Perceba, os anseios do coração humano, paz, liberdade, justiça, alegria, nós só podemos encontrar e experimentar essas bênçãos na pessoa de Cristo. Este que será anunciado hoje através dessa cantata, dessa mensagem cantada. Nós não vamos aqui anunciar a igreja presbiteriana, nós não vamos aqui apresentar teólogos, reformadores, homens de Deus. Nós vamos aqui apontar e exaltar a pessoa de Cristo, o Cordeiro de Deus, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. É a Ele a quem adoramos, é a Ele a quem anunciamos. E é por causa dele que nós estamos aqui. É por causa dele. Então, se nós vivemos numa sociedade e vemos uma humanidade que jaz em trevas, em obscuridade, que tem frustrado os seus anseios de paz, igualdade e justiça,
que mesmo tendo experimentado independência financeira, econômica, ainda assim sente o seu coração vazio e frustrado. A mensagem do Evangelho, as boas novas do Evangelho, é que Deus em Cristo faz paz com o homem. Deus em Cristo providenciou tudo o que é necessário para que os nossos pecados sejam perdoados, para que nós tenhamos paz com Deus. Será que você ainda está à procura de paz, liberdade, alegria, justiça, em visões e ilusões políticas, mercadológicas, os prazeres dessa vida? Será que você acha que a sua vida só tem sentido quando você alcançar ou conquistar isto ou aquilo? Quero dizer para você que o seu coração só vai encontrar descanso e sossego, paz, quando você repousar em Deus, o Criador. Quando você parar de lutar com Deus, quando você parar de resistir à palavra de Deus, quando você deixar de lado certos pensamentos que dizem que esse negócio de Bíblia, de religião, de igreja, isso é coisa para idoso, isso é coisa para mulher, isso não é coisa para homem, isso não é coisa para jovem. Se você pensa dessa forma, você vai continuar com seu coração vazio, em busca, sedento, à procura de descanso, e não vai encontrar em lugar algum. O Senhor Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou, e não vou-la dou como o mundo a dá. A paz desse mundo é uma paz de aparência, é uma paz transitória. É igual os acordos que o Donald Trump firma com a China, os acordos comerciais. Na segunda-feira sai um Twitter: estamos perto de um acordo. Quando é na quarta-feira, eu vou tributar em 200 bilhões as exportações da China. É assim. A paz desse mundo é assim. Quando você pensa que pegou, que conquistou, que alcançou a alegria, a paz, a realização, quando você se dá conta, já se esvaiu por entre os seus dedos. Já se foi. É uma paz e uma alegria que dura tão pouco. Tão pouco. Mas o Senhor Jesus disse: lhes dou a minha paz vos dou, e não vou-la dou como o mundo a dá. O Senhor Jesus é o príncipe da paz. Ele será o governante perfeito e justo. Somente em Cristo todos os nossos anseios serão satisfeitos. E onde você estará? De que lado você estará nesse grande dia da vinda do Senhor Jesus? Do lado daqueles que vão se alegrar, que vão celebrar a vinda do Rei? Ou você estará do lado daqueles que vão se lamentar, daqueles que vão dizer: por que eu rejeitei? Por que eu zombei e desprezei o Evangelho de Cristo? Hoje Deus te dá a oportunidade de mais uma vez ouvir as boas novas do Evangelho, da salvação em Cristo Jesus. Você está ouvindo essa palavra agora, você vai ouvir essa palavra através das canções. E você tem diante de si a responsabilidade de tomar uma decisão. O que você vai fazer com essa mensagem? Você vai deixar de lado? Você vai deixar para o futuro? Ou você vai entender que nós buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração? Que quando nós buscamos ao Senhor com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, Ele se revela a cada um de nós. Essa, então,
é a palavra que eu quero deixar como preparação para tudo aquilo que nós vamos ouvir através das canções que foram preparadas. A paz, a justiça, a liberdade não virá através dos esforços humanos, dos esforços das nações. A humanidade continuará frustrada e vazia enquanto rejeitar o príncipe da paz. Que a nossa resposta, a nossa atitude, seja de uma fé humilde, de uma fé que se quebranta e se rende diante do Senhor Deus, nosso Criador. Que assim Ele nos abençoe nessa noite.